Ok, hoje é o dia, minha voz está meio ruimzinha, vou falar menos, mais baixinho, mas hoje é o dia 24 de junho de 2018, exatamente, de junho, não é julho não, e nós estamos estudando um trecho do livro de Gálatas, que vai de Gálatas 5, 16 a 25, que fala a respeito do andar no Espírito, que fala a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. A questão, eu estava até conversando com o Cliff na semana passada, ele nos visitou, que se você jogar a Bíblia toda fora e deixar só o Gálatas 5,16, em termos de viver a vida cristã, depois que você nasce de novo, depois que você é crente, para a vida cristã não precisa de mais nada. Não precisa de mandamento, não precisa de regra, não precisa de mais nenhum escrito. Porque Gálatas 5,16, que fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É um versículo que vai no ponto-chave. É um versículo que vai no cerne, no core, no núcleo, no centro da questão. Porque se nós obedecermos esse versículo, de nos disponibilizarmos ao Espírito Santo, para que Ele conduza o nosso viver, o nosso caminhar, porque andar aqui é caminhar, para que Ele conduza as minhas decisões, para que Ele conduza o meu dia a dia, aquilo que eu tenho que decidir, se eu falo, se eu não falo, se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou, não precisa mais de nenhum mandamento, porque eu vou estar submetido à soberania e à condução do Espírito que inspirou todos os escritos. Foi o Espírito Santo que inspirou Moisés, foi o Espírito Santo que inspirou Isaías, foi o Espírito Santo que inspirou Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago. Nós sabemos através da carta de Pedro que nenhuma profecia é de particular elucidação, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. E nós sabemos também, através de Timóteo, que toda a palavra de Deus é soprada. Nem soprar, estou conseguindo. É soprada por Deus. É pneus. Deus, pneu, sopro. As palavras que eu vos digo são espírito, são vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. A tua palavra é verdade. Então, o Espírito Santo é que é o autor de tudo que está escrito aqui. Uma vez até eu li algo muito interessante de um escritor, um comentarista cristão, comentando o seguinte: você pode ler um livro do Rui Barbosa, mas o que o Rui Barbosa escreveu é passível de eu entender de um jeito e o outro entender de outro. Porque o Rui Barbosa não está aqui para explicar o que ele quis dizer quando ele escreveu o que ele escreveu. Assim também vai com o caso Monte de Andrade, com qualquer outro. Mas esse livro aqui
É o único livro que permite que o autor dele esteja presente na hora que você está lendo. Quando você abre as Escrituras, essa doutrina chama doutrina da iluminação, o Espírito Santo, que é o autor do livro, ele está presente, ele habita em nós. Então você pode perguntar para o Espírito Santo: o que é isso aqui? Não estou entendendo esse negócio. Tem mais alguma coisa aqui que o Senhor queira me mostrar? Tem? De que forma isso pode ser útil para a minha vida? Como é que isso me atende no problema que eu estou passando? Isso me acontece muito. Eu estou numa angústia, ou não precisa nem estar nada emocionalmente, eu estou precisando de uma direção. Eu falo: Senhor, fala comigo, me mostra. Muitas vezes é o primeiro versículo que eu abro, ele já me fala. O Senhor responde assim, nitidamente, como se você estivesse conversando com o seu Américo. Ele falou: e aí, seu Américo, como é que está? Tudo bem. Senhor, eu preciso da sua palavra, um negócio aqui, eu preciso. O Espírito Santo, muitas vezes, ele imediatamente, o primeiro versículo que eu abro, algumas outras vezes, ele te conduz a ler um livro, Gálatas, Efésios, Isaías, muitas vezes já aconteceu em diversos livros, e você começa a ler uma passagem em todo um contexto, e à medida que você vai lendo esse contexto, a coisa começa a fazer sentido, o Senhor te leva a meditar a respeito de alguma coisa, e a resposta vem aparecendo, ou pela iluminação e o entendimento de um assunto, de uma doutrina, de uma passagem. Às vezes é uma palavrinha só que destaca. Muitas vezes já me aconteceu assim, de uma palavra no versículo, ela fica mais luminosa, ela grita. Por quê? Porque nós nos disponibilizamos, ficamos sensíveis à condução do Espírito. Isso é andar no Espírito, é ter comunhão com o Espírito, é conviver com o Espírito, é dar ouvido ao que o Espírito tem para falar. Porque se nós decidirmos por nós mesmos, vai dar ruim. A palavra, eu já fui nesse versículo dezenas de vezes aqui, ó. Eu só viro a página aqui, ó. Gálatas 5:16. Quantas vezes aqui nesse assunto eu já virei essa página aqui? Lá no 6:8. Porque o que a gente semeia é o que a gente colhe. Ninguém semeia cebolinha e espera colher salsinha. Você semeia manga e vai colher abacate. Se você semeia na carne, você colhe corrupção. Se você semeia no Espírito, você colhe vida, e vida eterna. Porque eu tenho estudado, agora passando mais algumas páginas, num grupo de estudo que eu tenho na terça-feira, o Efésios 2:2, que diz o seguinte, eu vou destacar a segunda parte do versículo. É porque fala que Jesus Cristo nos tirou pelo seu poder de uma situação de separação de Deus, delitos, pecados e morte, e nos trouxe para uma situação de vida, vida ressurreta, nova vida, como o pastor Geraldo já pregou 8.739 vezes, nova, mas de qualidade diferente, não é assim que ele fala? É uma vida que tem outra qualidade, não é a qualidade terrena, é uma qualidade celestial. Mas quando nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como diz o contexto, assim como os demais, nós estávamos debaixo da atuação
de Satanás. Que o versículo 2, desde o 1, ele vos deu vida, falando de Jesus Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste no passado, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, no meio dessa turma desobediente, também todos nós andamos outrora, todos pecaram. Eles ainda são como nós éramos, perdidos, mortos nos delitos e pecados, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos naturalmente, na condição natural, por natureza, filhos da ira, que a ira de Deus se revela contra toda forma de impiedade, Romanos 1, como também os demais. Observa que nesses 3 versículos, a palavra segundo, que quer dizer de conformidade, com, aparece 3 vezes. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo as inclinações da carne. Ou seja, aqueles nossos 3 velhos e conhecidos inimigos: Satanás, o príncipe da potestade do ar, o curso desse mundo, o seu sistema cósmico, estruturado para manter o perdido cativo e estruturado para distrair o nascido de novo, para enredar, para envolver, para embaraçar os nossos passos, para desativar o soldado. Eu até gostei da expressão que o pastor Geraldo usou no que ele postou, agora eu não lembro exatamente, mas é meio parecido com o que eu tenho falado, o que é neutralizar o guerreiro, que o Braulio falava. E também segundo a vontade da carne. Então nós temos aqui os 3 velhos inimigos: Satanás, o mundo, a carne. Mas o que eu quero destacar é o Satanás. O alvo do diabo é muito simples: anular nossa fé. Exatamente. Que anula completamente. Para isso ele tem esse sistema, o mundo, baseado nas obras da carne: disputa, cobiça, revanchismo, vingança, ódio, isso tudo aí que a gente conhece. O poder da força, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. A gente sabe que o quartel-general dele é nas regiões aéreas. O próprio Efésios, um pouquinho mais para frente aqui, no 6,12, fala que as hostes, os principados, as forças espirituais do mal estão nas regiões celestes. A gente vê lá que quando Deus vai atingir, Apocalipse 16, o trono da besta, a taça é derramada no ar. Mas a gente sabe que o quartel-general dele é aí, ó, na atmosfera. Por isso que ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Mas eu quero destacar mais uma palavra que atua, trabalha, né? Algumas traduções trazem trabalha, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou do Espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência. Antes, nós estávamos sob essa atuação de Satanás, assim como os demais. Quem não nasceu de novo, quem não é crente, ainda está sob essa atuação. Mas quem já nasceu de novo foi levado do império das trevas e trazido para o reino do Filho de seu amor. Nós somos libertos. Isso aí faz parte da doutrina soteriológica da redenção.
do resgate. Nós somos tirados de lá. Mas podemos ser enganados e levados a pensar que ainda estamos lá. Ou ficam alguns... o velho homem está aí para ser vencido pela fé e pelo Espírito. Tem esses resíduos no velho homem que ainda se comporta e pensa e decide de acordo com a atuação de Satanás. É um engano. Quando um crente, que nós estamos falando aqui, de andar, ou andar no Espírito, ou andar na carne. Quando eu não ando no Espírito, automaticamente eu estou andando na carne. Ou é um, ou é outro. Se eu não decido algo de acordo com a agenda de Jesus Cristo, é porque eu mesmo estou decidindo. Se eu mesmo estou decidindo, eu estou decidindo dentro da esfera da atuação de Satanás. E o interessante é que a palavra atua, no grego aqui, significa fazer com que é ruim se torne ainda pior. Interessante, né? Ou seja, para Satanás, quanto pior, melhor. Para Satanás nunca está ruim o suficiente. Ele quer sempre que a coisa piore. Ele quer sempre que a coisa termine em morte. Ele quer sempre que a coisa termine em destruição. Ele quer sempre que a coisa termine em prejuízo. Ele vem roubar, ele vem matar e ele vem destruir. E esse objetivo é um objetivo que ele tem para toda a humanidade, é um objetivo que ele tinha e ainda tem para Israel, e é um objetivo que ele tem para cada santo da igreja. Na realidade, ele odeia o homem, né? Então, é uma forma como ele atua, tanto contra o gentio, quanto contra o judeu, como contra a igreja. Ele quer nos fazer, a palavra atua, pelo contexto, porque eu não estou aqui com a anotação no grego, eu estou tentando lembrar como é que é essa. Eu tenho aqui no smartphone, não vou abrir ele aqui agora, mas a forma como a palavra é composta, ela ensina, ela mostra que é uma atuação que ele faz na mente. Ele tenta conduzir o pensamento, porque ele sabe que se ele ganhar alguém na cabeça, na mente, na forma como a pessoa pensa, porque assim como o homem pensa no seu coração, assim é que ele é. Se ele conseguir te convencer de algo, ele sabe que automaticamente o seu comportamento vai ser de acordo com aquilo que você está na cabeça. Então, esse atua, que é construído por duas palavras gregas, né, uma fusão de duas palavras gregas, leva ao entendimento de que o próprio Efésios mais na frente vai falar dos dardos inflamados, é algo que ele joga a sugestão, ele joga a ideia para ver se cola, igual ele fez com Jesus Cristo. Olha, sendo que você é filho de Deus, não faz muito sentido você sentir fome, porque você é muito digno, né? Filho de Deus passar fome não faz sentido. Então, eu tenho até uma sugestão: resolva o seu problema de uma forma bem rápida, transforma essas pedras em pão. Ou seja, ele sempre está lançando sugestões. É a palavra que a gente conhece por dardo. Se você abraça, se você aceita essa sugestão, isso vai te levar para fora da esfera da ação do Espírito. Porque não é algo que o Espírito está sugerindo, o Espírito Santo. É algo que outro Espírito está sugerindo.
É o espírito que agora atua. Porque ele está querendo que o que é ruim fique pior ainda. E o antídoto para isso, o pastor Geraldo já nos pregou aqui muitas vezes, é um versículo que eu gosto muitíssimo. É um dos meus versículos de cabeceira, né, como se diz, que está lá em 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazido na revelação de Jesus. Cingir é colocar uma cerca, um cinto, uma proteção, uma barreira, né? O pastor Geraldo, sempre que eu cito esse versículo, ele fala aqui que é proteger a mente. Você não fala isso? Por isso, cingindo o vosso entendimento, você tem que pôr uma barreira ao redor da cabeça, uma bandana espiritual. Você tem que cercar o seu pensamento para que outros pensamentos, o do outro lá, o outro espírito, não entre. Como é que você faz isso? Familiarizando com a palavra, tendo o hábito da leitura da palavra. Mas não é só a leitura, não. A gente tem que entender o que a gente está lendo. Tem um outro versículo aqui que eu gosto muitíssimo também, de Timóteo, que fala assim, pondera, 2 Timóteo 2,7, eu amo esse versículo. Ele é até colorinho de cor de rosa, choque luminoso. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão. Tem 2 trabalhos aqui, a parte humana, bem-aventurado, aquele que medita de dia e de noite, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Você pondera, você fica mastigando, você fica pensando, aí o Senhor te dá compreensão. Você pega um texto da palavra de Deus, um versículo, uma palavra do versículo, um contexto, um livro inteiro, e fica na presença de Deus, orando e pedindo compreensão. A Espírito Santo vai te fazendo entender aquilo, ele te faz entender como aquilo trabalhou na vida de alguém, de Paulo, de Davi, como aquilo pode ser útil para você, como aquilo pode te socorrer dentro daquilo que você está passando, como aquilo se conecta com outros ensinos que estão em outros lugares das Escrituras, e a coisa vai fazendo sentido. A gente tem que parar de olhar para a Bíblia como uma coisa mística, um livro longe, um livro que poucos entendem, que isso é coisa da Idade Média, quando só o padre é que lia e estudava, e para a turma que ficava falando amém, ele falava numa língua que ninguém entendia. Isso, o irmão Américo deve ter visto isso, que a minha mãe fala que até aí na década de 50, 60 era assim, a missa era feita em latim. Eu, quando era menino, eu latim. Ainda virava as costas para o povo, às vezes os sacerdotes, para falar. E como é que quem está ouvindo entende? O meu pai, por exemplo, ele entendia, porque ele foi noviço, né? Ele estudou lá em Lorena para ser padre, depois desistiu, então ele aprendeu latim. Meu pai falava latim. E às vezes ele ficava lá, se suporemos beleza, isso aí para mim é latim. E é mesmo. Porque ele estudou latim, então a missa para ele fazia sentido, mas para a maioria das pessoas, elas não entendiam o que o padre estava falando. Isso até pouco tempo. Pois é, isso que eu estou falando foi até pouco tempo atrás, na década de 50, 60. Não sei se entrou na de 70. Não, 60 não tinha não. Pois é porque... Eu era jovem. Em 60 e poucos teve um concílio que mudou muita coisa, que foi o Concílio Vaticano II. Que foi em 60 e alguma coisa, 2, 3, 4, alguma coisa assim.
Aí depois do Concílio Vaticano II, muita coisa mudou. O catolicismo passou por uma reforma e deu uma modernizada. Aí esse treco aí de falar em latim na missa acabou. Por quê? Porque Deus quer ser compreendido. A Bíblia, a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, que tem a luz da revelação plena, não é aquela revelação parcial de expectativa do Velho Testamento, ela está aqui para ser entendida, para ser praticada, que é muito presente, que é muito atual e que é socorro para as situações que a gente passa. Ela é o remédio que a gente precisa dentro daquilo que você passa no dia a dia. Para cada conflito mental, emocional, existencial, para cada decisão que você precisa tomar, para cada escolha que você precisa fazer, certamente Deus tem algo para dizer. Basta você se submeter à condução daquele que escreveu esse livro, que é o Espírito Santo, que ele com certeza ele vai te conduzir a um texto e ele vai te explicar esse texto e ele vai te dar entendimento desse texto, mas você precisa gastar tempo ponderando, meditando, raciocinando, buscando entendimento, porque João 16 fala que ele vos ensinará todas as coisas. João, na sua primeira carta, fala que nós já temos a unção, que está falando do Espírito Santo, que nos dá entendimento, mas a gente precisa gastar tempo. A gente precisa separar um momento para para tudo, e agora eu vou. A gente não para, nem que seja rapidinho, senta lá no banquinho da lanchonete e pega uma coxinha, uma Coca-Cola e engole rapidinho, ou senta lá na mesinha do trabalho, põe a marmitinha no micro-ondas, esquenta e depois come, ou senta em um restaurante e pede o PF, pede o prato do dia, pede uma alacarte. Você gasta ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora alimentando o corpo. Por que você não pode gastar 10 minutos, 15 minutos, meia hora alimentando a alma, que é muito mais importante? Porque é o que vai decidir se você é vitorioso ou se você vai fracassar numa decisão por um período do seu dia, pelo dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Porque quando você olha Davi, eu sei que ele teve muitas vitórias, né? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ele tem muito. Davi é um personagem fantástico das Escrituras. Um homem muito igual a nós, que vacilava, que se dava bem, que vacilava de novo, que tinha momentos de comunhão com Deus, lindos. A gente lê alguns salmos dele, a gente vê que ele está desesperado, outros ele está alegre, outros ele está bendizendo ao Senhor pelas promessas que ele ganhou de graça, e outras ele está pedindo socorro porque ele está cercado de inimigo. Em alguns ele reclama que parece que Deus não está nem ouvindo ele, em outros ele agradece porque Deus ouviu. Então era um homem. Os personagens da Bíblia, tanto os do Velho Testamento quanto os novos, não diferem em nada de nós. Todos tiveram que contar com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Todos tiveram que ir ao mesmo Jesus Cristo que nós fomos. E todos eram sujeitos, como diz em Tiago, as mesmas coisas que nós. Aí ele cita o Elias. Era sujeito às mesmas, como é que ele fala? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sofria do mesmo tanto, do mesmo jeito. E o Davi,
não querendo ser exaustivo, você pode pensar, se você lembra, eu pelo menos lembro aqui agora, de duas grandes vitórias de Davi e também de duas grandes derrotas. Golias, vencer Golias é óbvio, né? Até quem não é crente conhece essa história, está nas novelas, está nos filmes. Davi se projetou ali, foi ali que o povo ficou sabendo quem é Davi, que venceu Golias, que não era pouca coisa não, porque o povão, quando Deus falou, porque o Samuel, chegou lá para Deus muito triste, falou, puxa Deus, eles estão pedindo rei, eles estão falando que quer ser igual aos outros povos. Aí Deus fala com Samuel, não Samuel, não fica triste não, porque eles não estão rejeitando, não é você não, eles estão rejeitando, sou eu. Mas eu vou dar um rei para eles. E o povo escolhe um bonitão. O Saul se destacava, era o mais alto. Aí a gente sabe como é que Deus é, muitas vezes ele é irônico. Lá na frente, o Saul, que era muita coisa, que era o que se destacava, que era o grandão, apareceu um mais maior de grande do que ele ainda, o Golias. Se ele era alto, se destacava no meio do povo, pela altura, pela beleza, não fala isso lá no texto, Samuel, o Golias era maior ainda, e ele afilhou para o Golias, ele e os seus exércitos. E aparece o Davi andando no Espírito, cheio do Espírito, confiante na palavra, dentro do padrão de Deus, o pequenininho, derrubando o grandão, dando força porque é fraco, usando as coisas loucas para revelar as coisas sábias, usando os pobres para trazer riqueza, aquela história toda que a gente conhece. O Davi teve uma grande vitória contra Golias. Teve uma outra grande vitória dele também, é 1 ou 2 Samuel 30, eu vivo confundindo. É um texto que o pastor Geraldo já pregou 8.739 vezes aqui. Aquele lance lá daquela cidade, Ziclag. Que situação difícil aquela. Você chegar, a sua cidade está pegando fogo, a sua casa está pegando fogo, o pastor Geraldo chega em casa, levaram Elaine e os meninos tudo cativo. O inimigo levou todo mundo. Ele está com a casa pegando fogo, a televisão pegando fogo, a geladeira pegando fogo, e a mulher e os meninos foram levados embora pelo seu inimigo, o cara que te odeia. E os outros falando que vai te apedrejar, a gente fala disso. Sim, e o povo ficou procurando um bode expiatório, alguém para descontar a raiva e a frustração. Foi eu, Davi. Que situação. Pensa, se ponha no chinelo, na sandália do Davi, o que ele passou. Literalmente é o pão que o diabo amassou com o rabo. Foi uma situação difícil. Mas que o pastor já pregou 8.739 vezes a respeito desse texto? Porém ele se animou no Senhor. Se animou no Senhor. E cansado. Isso no final do expediente, de tardinha, você chega em casa, tem um BO do tamanho do mundo para você resolver. Você pensando, tomar um banho, a esposa fazer, hoje já está pronto, um ramo bacana, descansar, não tem esposa, não tem ramo, não tem casa, já era meu descanso, e ainda tem que resolver um pepino gigantíssimo. E uma coisa que aplica também nesse texto do Davi, que aquela questão que aconteceu com o microfone. O que aplica nessa situação do Davi, agora, é a mesma coisa que aconteceu com o Ziclag, Abednego e Meleque, os três. Abednego, vocês perceberam, primeiro é a prova e depois a promoção. Daniel também na conta dos leões, primeiro é a prova e depois a promoção. Sim. Logo depois de Davi passar por essa situação, ele teve uma vitória e se tornou rei de Israel. Sim. Em Hebron. Já foi coroado logo depois, por quê? Porque Saul foi morto nessa batalha dos filisteus. Sim.
Então logo depois já foi coroado. É o que eu estou falando aqui. Foi uma grande vitória de Davi. Porque Davi teve grandes vitórias. Foi 2 vitórias, uma vitória sobre resgatar a família e os despojos dos amalequitas. Sim. E como também, número 2, a vitória também de se tornar ser coroado. Sim. Porque ele não precisava mais fugir, ficar ausente de Israel. Mas nessa situação de Ziclag, da cidade incendiada, deles querer apedrejar ele, e deu trabalho em resgatar. Os caras estavam cansados, ficou nego para trás. E ele continuou correndo. Ficaram 200 para trás. Mas o que ele fez? Ele mandou chamar o sacerdote com éfode e consultou. É tipo assim, Davi abriu a Bíblia. Davi abriu a Bíblia. Ele foi consultar a palavra de Deus. Não é? Verdade. Chamar o sacerdote com a pá, com o urim e o tumim, é a mesma coisa que abrir a Bíblia. Ele buscou orientação de Deus. Ou seja, a situação era difícil, era de dor, de prejuízo, de perda, de angústia, mas ele buscou socorro aqui. Ele abriu a Bíblia dele, chamou o sacerdote com o urim e o tumim, para saber o que Deus tinha. Ele falou: Deus, eu corro atrás. Deus falou: corre. Eu vou resgatar o que eu perdi? Vai. Pode ir que eu estou com você. Aí ele foi. E teve vitória. Porque ele cercou, ele cingiu a mente dele com a palavra de Deus. Mas tem outras 2 situações em que o Davi podia ter meditado na palavra, podia ter usado a palavra de Deus como escudo, mas ele aceitou a sugestão de Satanás. E ele fracassou. Um deles todo mundo já sabe qual situação, a de Betseba. Satanás falou: nossa, mas que mulher bonita, hein, Davi? Nossa, é mesmo, hein, capeta? Mulher bonita mesmo. Não, primeiro, Satanás convenceu ele com a preguiça. Que era primavera, a época em que vocês deveriam estar trabalhando, lá no campo de batalha. E ele jogou uma ideiazinha na cabeça de Satanás: nossa, você está trabalhando muito, né? Você está precisando tirar umas férias, está precisando descansar um tiquinho. Porque o Satanás, ele não fala com aquela voz que às vezes a gente escuta no filme, não é? Sempre tem aquela distorção de voz, aquela voz de Darth Vader. Ele fala sutil, ele joga uma sugestão. E o Davi já abraçou essa ideia. Falei: eu estou trabalhando muito. Você está em casa, deitado, matando serviço, e sabia que devia estar lá na fila. Não é? Você sabe que está pisando na bola, você já está preparando uma mentira, uma desculpa. O boato é senão você merece esse desculpa. Sim. Bom dia. Bom dia. Ou seja, um abismo vai chamar outro. Depois você vai ter que mentir para o seu patrão. Você vai ter que mentir para o seu patrão para justificar. Ou vai ter que comprar um atestado médico falso em algum lugar. E depois dele ter aceito o dardo da preguiça, ele aceitou o dardo do adultério e depois o dardo do homicídio. A coisa só foi piorando. Da preguiça foi para o adultério, do adultério foi para o homicídio. Ele se tornou um homicida. Ele mandou matar um empregado muito fiel a ele. Urias, o Eteu. E depois, ele teve 2 grandes sucessos, que foi Golias e Ziclag. Ele teve também 2 grandes fracassos, que foi a Betseba e foi o censo. O censo. Que a palavra, aqui ela fala especificamente que Satanás pôs isso no coração dele. O reino dele estava sossegado. Ele já tinha ou vencido ou feito aliança com todos ao redor. Ele não tinha B.O. para resolver. E ele sentado lá no trono dele, aí ele teve uma síndrome de Nabucodonosor. Lembra lá que o Nabucodonosor também, quando ele já estava todo em paz, o império todo estabilizado, mesmo avisado pelo profeta, lá em Daniel 4,
Ele chegou na janela do quarto dele e falou: essa é a grande Babilônia, que eu construí com meu poder para a minha glória. O Davi teve esse mesmo sentimento. Ele falou: eu sou um cara bom de serviço mesmo. Esse Satanás pôs na cabeça dele, ele abraçou. Porque ele não estava praticando o princípio que o Pedro escreveu lá no 1 Pedro 1,13. Ele não protegeu o pensamento dele com a palavra de Deus. Eu sou um rapaz muito bom de serviço mesmo. Olha como o meu reino está tranquilo. Olha como o meu reino está próximo. Isso só pode ser por causa da minha mão. Aliás, eu quero até saber qual que é o tamanho da minha mão. Qual que é o tamanho do meu poder. Porque o censo em si, o contar quantos judeus tinham, né, quantos israelitas, não era o problema. Porque Deus mandou Moisés contar. Até mais de uma vez. O problema é com que intuito, com que espírito você vai fazer essa contagem. E o Davi mandou fazer a contagem para saber o tamanho da grandeza dele, o tamanho do poder dele. Aí ele dançou. Dançou, que a gente conhece o contexto. O próprio general falou: olha, o que você está fazendo aí não é muito legal. Que o Senhor multiplique 10 vezes, mas não faz isso não, isso aí é orgulho. E Deus vai te derrubar desse cara. Eu falei: o rei é que sou eu que mando. Vai lá e conta que eu quero saber. E depois que ele contou, que ele viu a bobagem que ele fez, que a ficha dele caiu, aí Deus mandou o profeta anunciar: agora você tem uma múltipla escolha, né? Ser punido pelos homens ou ser punido diretamente por mim. E Deus optou por ser punido por Deus, que ele sabe que Deus tem misericórdia. E Deus acabou cessando a praga na metade. Justo em cima da eira de Ornã, aonde depois veio a ser construído o templo. Foi onde o anjo parou com a destruição lá. Ele até quis, ele comprou lá o terreno depois, e esse terreno veio a se tornar o local onde foi construído o templo. Por que Davi teve 2 grandes sucessos? Porque ele protegeu a mente dele com a palavra de Deus. Por que ele teve 2 grandes fracassos? Porque ele vacilou. Ele não protegeu a sua mente com a palavra de Deus. Então, só para reforçar, nós temos 2 caminhos. Sempre 2 caminhos. O de vida e o de morte. O andar no espírito, o andar no próprio cargos, na carne, na velha natureza. Militar de uma forma e militar de outra. E se não optarmos pelo Espírito Santo, está derrotado. Não importa qual seja o outro meio. Humano, inocentemente humano, de bobeiramente humano, satanicamente humano, consciente ou inconscientemente. Se você não está andando pelo Espírito Santo, você vai estar andando de outro jeito. E o outro jeito é sinônimo de fracasso. Na semana que vem, a gente prossegue com o nosso assunto, que é um assunto, como já foi falado, que tem tudo a ver com a nossa vida cristã. É a forma como nós caminhamos depois de nascer de novo. Ou pelo Espírito, ou por nós mesmos. Pelo Espírito, colhe vida eterna. Por nós mesmos, vai colher dissolvência ou corrupção. Pastor Geraldo.